está aí participando com a senhora da quaresma? Bota assim, ela está participando, sim ou não? Não precisa dizer nada dela aqui na live não, é só dizer se ela está participando assim, ó. Então vamos lá, olha só. Será que as pessoas infiéis, elas têm anjo da guarda? Você que está do outro lado aí, o que você acha? As pessoas infiéis, as pessoas más, ou em outras palavras, tudo bem, dona Edna? Ou em outras palavras, será que as pessoas que estão em pecado grave, quando você comete pecado grave, você viu assim, eu cometi pecado grave, será que o meu anjo da guarda ainda está comigo? Vamos ver o que ensina a nossa Igreja Católica a esse respeito, né? E o próprio anticristo. Será que o anticristo, ele também terá um anjo da guarda, ou se ele não já estiver no nosso meio, né? Vamos lá, o anjo da guarda nunca abandonará o homem, mesmo após a morte, se ele for para o paraíso, pois a custódia angélica é parte da providência especial de Deus para com o homem, o qual jamais estará totalmente privado da providência divina. Então, o que a gente entendeu aqui? O anjo da guarda nunca abandonará o homem, mesmo após a morte, pois a guarda angélica é de providência especial de Deus para nós homens, o qual jamais estará privado da providência divina. Então, uma coisa é certa, o anjo da guarda, mesmo após a nossa morte, é claro que a gente vai estar com ele. A gente vai ter aquele prazer de conhecer ele, dizer, e aí, meu anjo da guarda, tudo bem? Embora estejam normalmente no céu, embora os anjos estejam normalmente no céu contemplando a Deus, estão lá face a face com Deus, vendo Deus face a face, embora o nosso anjo esteja lá, né? Conhecem tudo o que se passa na terra com seus protegidos. Então, uma coisa, irmãos, o nosso anjo da guarda, mesmo ele estando com Deus, nós vimos que mesmo o anjo da guarda estando aqui com a gente, ele está na presença de Deus. E mesmo ele estando na presença de Deus, ele vai estar a par de tudo que se passa com a gente. Então, tudo, irmão, tudo que está se passando com você, que se passa com você, o que se passará, o seu anjo da guarda, ele tem conhecimento. Então, mas você precisa apresentar a ele aquilo que você quer. Porque alguns podem perguntar assim, mas porque meu anjo da guarda sabe de tudo e por que ele não faz nada para me ajudar? Irmão, tu tem que conversar com ele. Tu tem que conversar com o teu anjo da guarda. Tu tem que dizer para ele o que tu quer. Tu tem que falar para ele. Quando o Lázaro morreu, Jesus, quando ele foi lá para poder fazer o milagre, né, da ressurreição, o que foi que Lázaro disse, ou Jesus disse lá para os homens? Vão lá e retirem a pedra, não foi? Por que Jesus não fez o poder mágico dele, usou a varinha dele de condão, e a pedra saiu sozinho? Porque Deus, irmão, ele quer que a gente faça a nossa parte. Jesus quer que a gente colabore, que a gente se esforce. Então, o nosso anjo da guarda sabe que a gente precisa, mas é preciso a gente dizer para ele o que a gente quer, é preciso a gente pedir. É do mesmo modo também quando chegavam os doentes para Jesus, e Jesus ele perguntava, tu quer ser curado? Tu quer ser curado? Aí você poderia dizer assim, puxa vida, mas isso é uma pergunta boba de Jesus. É claro que Jesus sabe que a pessoa quer ser curada. Quem não quer ser curado de uma doença ruim? Aí o rapaz dizia, sim, Senhor, eu quero ser curado. E Jesus dizia, então ser curado. Irmão, nós precisamos dizer para Jesus o que você precisa.
E é através dos nossos anjos da guarda que essa nossa, como é que eu posso dizer assim, interconexão que a gente faz. Então é preciso a gente conversar com o nosso anjo da guarda, dizer o que a gente precisa para ele. Santo Agostinho pergunta o seguinte: como podem os anjos estar longe? Como a gente sabe, eles estão às vezes na presença de Deus e sabem de tudo nosso, né? Como podem os anjos estar longe quando nos foram dados por Deus para ajudar-nos? E responde: eles não se apartam de nós, embora aquele que é assaltado pelas tentações pense que estão longe. Então, irmão, isso aqui é uma frase importante para nós. Para você que sofre tentação, jamais pense que porque você está enfrentando uma tentação na sua vida, que o anjo da guarda está longe de você, não. O anjo da guarda não está longe de você. Isso está descrito no livro Os Anjos, uma Realidade Admirável. Os anjos custódios, para quem não sabe, é a mesma coisa de guarda. Os anjos custódios nunca estão em oposição ou divergência real entre si. O relato bíblico da luta entre o anjo da peste e o anjo protetor dos judeus, em que o primeiro queria reter os hebreus na Babilônia e o segundo desejava conduzi-los de volta à sua pátria, encontra a seguinte explicação. Lá em Daniel 10:3, nós vamos ver um relato da Bíblia. Seria bom a gente ver até já ler bem que essa passagem. A luta entre o anjo da Pérsia e o anjo protetor dos judeus. Daniel 10:13 e 21. Em que o primeiro, que é o das Pérsia, eles queriam prender os hebreus na Babilônia. Os da Pérsia. E o segundo, que é o dos judeus, queria conduzi-los de volta à sua pátria. Encontra a seguinte explicação diante desse duelo. Os anjos desse país, Pérsia, contra o dos povos judeus. Para você que não sabe, na Pérsia é que surgiu o aramaico, viu? Que Jesus fala. O povo da Pérsia foram os que aceitaram os judeus com as práticas deles. Eles foram tolerantes. Os judeus, os hebreus, eles aprenderam o aramaico com o povo da Pérsia. Então, os persas está ligado assim, a origem é um mistério, né? A origem da linguagem de Jesus é o povo da Pérsia. Então, quando havia essa luta entre o anjo da Pérsia e o anjo protetor dos judeus, a seguinte explicação é o seguinte, que os teólogos dão. Às vezes, Deus não revela aos anjos os méritos ou deméritos das diversas nações ou indivíduos que eles protegem. Então, quer dizer, às vezes Deus não vai revelar aos anjos as virtudes, as coisas que aquela nação pode ganhar como recompensa ou não, né? A esta nação que os anjos protegem, às vezes Deus não revela para eles o que é que essa nação, esse país pode ganhar como recompensa, né? Enquanto não conhecem com certeza a vontade divina, os anjos da guarda procuram santamente proteger de todas as formas que estão sob a sua proteção, mesmo contrariando os desejos de outros anjos custódios. Então o que o teólogo está dizendo é o seguinte, que existem umas interpretações aí. Nós não estudamos que cada anjo, que os anjos eles protegem, os anjos, não tem uns anjos que protegem cada país? Então existem os anjos que estavam protegendo o país da Pérsia, o povo da Pérsia, e os anjos que estavam protegendo o povo hebreu, dos judeus. E aí eles começaram a ter uma briga. A Pérsia, o povo da Pérsia e dos hebreus começaram a brigar. Então, o que aqui os teólogos estão tentando dar uma explicação? Como é que pode os anjos de um país e de outro, já que eles são do bem, estão brigando no meio dessa confusão toda entre os homens? Então, eles estão querendo dizer o seguinte, que no mistério de Deus, nem sempre Deus revela para os anjos quais são os propósitos, porque Deus permite isso. Mas existe uma outra explicação teológica, o seguinte,
que às vezes um país, quando está brigando com outro, um lado está sendo guiado pelos anjos custódios do mal e outro lado está sendo guiados pelos anjos custódios do bem. Ou seja, os demônios contra os anjos de Deus. Então, há uma explicação teológica, mas nessa passagem da Bíblia não vai querer dizer necessariamente que não. Eu vou já pegar ela para a gente ler. Logo que a vontade de Deus fica clara para eles, todos se submetem pressurosos, pois os que desejam sempre é fazer a vontade divina. Então, quando os anjos descobrem que toda essa briga entre eles mesmos... Olha, interessante você pensar, né? Os anjos, mesmo já sendo bom, eles ficam brigando entre eles mesmos. Estranho. Entre eles mesmos, para nos ajudar aqui. É isso que ele está querendo dizer. Então, vamos supor, o Brasil tem os seus anjos da guarda. O Brasil, país. E os Estados Unidos também. Então, de repente, os Estados Unidos e o Brasil entram em guerra. Só que o Brasil inteiro são todos povos de Deus, do bem. E os americanos, os Estados Unidos também são todos povos do bem. Então o Brasil inteiro tem os seus anjos da guarda, os anjos que estão do lado de Deus. E estão na luta junto com os homens contra o povo dos Estados Unidos. E o povo dos Estados Unidos com os anjos do bem também estão lutando. Então está aquela luta. Ó. Só que nós humanos não sabemos. Nós não sabemos se é os Estados Unidos, eles que estão no caminho errado ou somos nós. Então a gente fica nessa luta. Porque a gente não sabe que os anjos do bem estão. Então é isso que ele está querendo dizer, os teólogos. Os anjos eles vão fazer de tudo para nos defender. Por mais que eles estejam brigando entre eles por nós. É isso que ele está querendo dizer. Por mais que os anjos da guarda dos Estados Unidos estejam brigando contra os anjos da guarda do Brasil, dos brasileiros. Então, mais que eles estejam nessa briga... Eles estão brigando por nós, para nos defender a todo custo. Mas no final das contas, vamos supor que Deus permitiu este combate entre Brasil e Estados Unidos, para que nós, humanos, possamos crescer com isso. E aí a explicação dos teólogos. E depois, somente, os anjos da guarda, tanto dos brasileiros como dos americanos, vão entender o motivo por que Deus permitiu essa briga. Que às vezes a gente não vai entender. Às vezes você está dentro de casa, e se você tem irmão ou irmã, você às vezes não já entrou em briga com seus irmãos e continua amando? É mais fácil a gente continuar amando nossos irmãos ou irmã, que a gente briga, do que você brigar com a pessoa lá fora. Se você briga com a pessoa lá fora, na mesma hora sai intrigado e bota o dedinho assim para cortar, não é? Mas dentro de casa não, dentro de casa você briga, dentro de casa você se ataca com o irmão ou com a irmã, mas na mesma hora que terminou a briga, ela está fazendo as pazes, não é? Então é mais ou menos isso que ele está querendo dizer dos anjos. Eles fazem de tudo por nós. Vamos ler aí a passagem com mais exatidão. A passagem do livro de Daniel. É muito interessante essa passagem aqui. E vocês vão ver quem é que está no meio dessa história, desse relato. Daniel, vamos abrir aí Daniel capítulo 10 de Daniel. Daniel capítulo 10, versículo do 13 ao 21, que nós vamos ler. Do 13 ao 21 diz o seguinte, ó. Eu acho que eu vou ler um pouco antes para a gente entender melhor, né? Porque aqui ele está colocando resumido. Olha só. É porque é o seguinte, aqui vai ter a aparição de um anjo para o Daniel, que dá para entender que é o anjo Gabriel, tá? Eu vou ler a partir do 11, que o anjo vai dizer para Daniel. Vai dizer para Daniel o seguinte: ele me disse, ele quem é o anjo aqui, a gente for ler a Bíblia aqui toda de Daniel, a gente vai entender que é o anjo Gabriel, Ele me disse assim, ó: Daniel, homem querido, entenda a mensagem que vou lhe transmitir. Fique de pé, pois Deus me mandou a você.
Ele falou e eu me levantei tremendo. Ele continuou: Daniel, não tenha medo, pois desde o primeiro dia em que você começou a meditar para entender e se humilhou diante de Deus, as suas palavras foram ouvidas. E é por causa delas que eu vim, o anjo Gabriel. Porque Daniel estava meditando, conversando com Deus, aí o anjo Gabriel apareceu para ele e foi até ele. Deus enviou ele. Aí o Gabriel vai dizer o seguinte: durante, que vai falar da briga da Pérsia, que estava nessa época em guerra. A Pérsia estava em guerra. Nessa época, a Pérsia era o império que estava já dominando os povos todos daquela época. A Pérsia estava dominando tudo quanto era povo. Era o grande império que estava crescendo. Então eles já estavam dominando os judeus para poder tomar posse dos judeus, do povo de Deus, né? Os judeus, o povo escolhido. E aí, olha o que o Gabriel vai dizer. Ó, durante 21 dias, o príncipe dos reis da Pérsia me resistiu. Príncipe dos reis da Pérsia me resistiu. Porém, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Significa dizer que Miguel é o anjo, junto com Gabriel, do povo dos judeus, é o protetor. Então ele está dizendo que existe um outro príncipe que resistiu ao Gabriel nessa luta. Gabriel estava lutando contra outros anjos que estavam do lado dos persas. Olha que mistério. Agora hoje a gente entende melhor isso aí, porque às vezes Deus permitiu. Tipo como se fosse assim. Deixa eu tentar combinar para vocês. O povo hebreu era um povo que Deus escolheu, aquele grupinho. Só que o povo da Pérsia, a língua aramaica nasceu na Pérsia. E Jesus fala o aramaico. Então Deus queria que os judeus se misturassem com o povo da Pérsia. Para que lá na Pérsia que nasceu a origem de Jesus Cristo, da língua dele. E aí onde é que os hebreus aprenderam. Tanto é que os persas foram um povo. Por isso que a gente não pode julgar ninguém, irmão. Você não pode julgar. A gente não vai entender os planos de Deus. Deus às vezes permite, porque ele tem uns planos de nos unir. E naquela época, o povo hebreu, eles ainda não entendiam os planos de Deus. Eles não adiantava Deus ficar explicando. É igual a gente tentar explicar que a gente não adora imagem para a gente que não entende. Não adianta explicar que a gente não adora imagem, que não vai adiantar botar na cabeça. Então é só fazer. Então Deus permitiu. E aí ele vai dizer o quê? Ó? Durante 21 dias, o príncipe dos reis da Pérsia, que é os anjos da guarda da Pérsia, do rei da Pérsia, resistiu ao Gabriel. É como se Gabriel estivesse dizendo assim: ah, meu irmão, meu amigo anjo, por que vocês não param logo com essa guerra aí da Pérsia e vamos ficar numa boa, nós somos todo mundo da paz? Mas o anjo da guarda, os anjos da guarda da nação, do país da Pérsia, não. Continuou resistindo. Aí o que foi que ele disse? O Gabriel recorreu a Miguel. Aí ele vai dizer: porém Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Aí Miguel, o arcanjo Miguel, foi em ajuda do povo para combater juntamente com os persas, com os anjos persas. Como eu disse, os homens estão em batalha, os anjos estão com eles, sejam os anjos do bem ou os anjos do mal. Então, porém, Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda. Aí Gabriel é sabido, olha o que ele disse aqui, ó. Eu deixei lá enfrentando os reis da Pérsia e vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias. Olha aí. Gabriel deixou Miguel. Fica aí, Miguel, brigando aí, lutando aí com o pessoal da Pérsia, que eu vou lá conversar com Daniel. Eu vou conversar com Daniel. Gabriel deixou Miguel lá e foi, né? É sabido. Então, ó, eu deixei lá enfrentando os reis da Pérsia e vim explicar a você o que acontecerá ao seu povo nos últimos dias, pois ainda existe para esses dias uma visão. E aí, tarará, 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 pronto. Então, o que a gente vai entender com essa passagem aí?
É isso que os teólogos estão querendo dar a interpretação. Claro que aqui fica subentendido, irmãos. A gente não sabe o que eu disse aqui. A visão dos teólogos. Ou são os anjos do bem que estão com os persas lutando contra os hebreus, ou são anjos do mal. Eu, particularmente, prefiro acreditar e entender nos meus entendimentos que... Porque é assim, se só existe o bem e o mal, então, claro que os anjos de Deus do bem vão estar naquela nação que está servindo a Deus. Aquela nação que não está servindo a Deus verdadeiramente é os demônios que estão lutando. Então existem teólogos que dizem que quando os dois povos estão brigando, os anjos do mal estão junto e os anjos do bem estão do lado que é do bem. Agora você vai saber, a gente não vai saber qual é a nação, né? Entenderam? Vamos aqui para o próximo tópico. Do mesmo modo que os homens, também as instituições, os povos e os países contam com um anjo especialmente encarregado de velar por eles. Então, nós homens temos um anjo encarregado, as instituições, cada instituição que existe, os povos das nações e os países. Cada um tem especialmente um anjo encarregado. Essa doutrina tem base nas palavras da Sagrada Escritura, onde é dito que um anjo conduziu o povo judeu pelo deserto. Foi aquela passagem que a gente viu. Aquele povo escolhido de Deus, existia um anjo que conduzia aquele povo. Não era o anjo da guarda de cada um. Era um anjo responsável por aquele povo, aquele grupo, vamos supor. Um líder, um chefe, ele é responsável por um povo, não é? Por exemplo, o Bolsonaro, ele é líder. Ele é o presidente do Brasil. Ele é responsável por todos nós brasileiros. Ele tem essa responsabilidade. O Donald Trump dos Estados Unidos, ele é responsável responsável pelo povo americano. Não é o Bolsonaro. Então o Bolsonaro e o Trump, eles são responsáveis por essa quantidade de pessoas. Então do mesmo jeito, o anjo da guarda, ele é responsável por uma quantidade de pessoas. Tem um anjo da guarda daquele povo. Então tem um anjo da guarda do povo aqui do Piauí. Tem um anjo da guarda do povo lá dali de não sei quem, responsável, e aí vai. Isso é o que mostra a Sagrada Escritura, né? Essa explicação que nós já até lemos. E também na passagem já referida sobre a luta entre o anjo dos judeus e o anjo dos persas, que foi o que eu acabei de ver, né? É também o que ensina São Basílio. O que São Basílio vai dizer? Entre os anjos, uns são prepostos às nações, outros são companheiros dos fiéis. Então São Basílio vai dizer lá no livro Les Anges et Leo Mission, página 93. Quem quiser ler esse livro aí. São Basílio vai dizer que entre os anjos, uns estão cuidando das nações, outros estão cuidando individualmente de você. São Miguel Arcanjo era o protetor de Israel enquanto povo eleito. Como nós vimos aí, que eu acabei de relatar Daniel, né? Atualmente, ele é o protetor do novo povo de eleição, a igreja. Assim como eu li essa passagem, quem era o protetor? Miguel, ele era o protetor da Pérsia ou era dos judeus, o povo eleito? É claro que Miguel era o protetor dos judeus. Por isso que fica assim, algo para você mesmo chegar à conclusão de que, por exemplo, se Miguel a gente sabe, e nós vamos entender depois estudos só sobre ele, porque nós estamos desenrolando todos os estudos sobre os anjos para entender Miguel, senão a gente não entende. Então, mas se a gente sabe, a nossa igreja ensina que ele é o chefe de todos os anjos do céu, não existe um líder além dele, claro, abaixo da Santíssima Trindade, da Virgem Maria. Mas em relação a anjos, ele é o líder único. Então a gente entende hoje que se ele é o líder único, e ele era o líder do povo judeu, fica subentendido que quem liderava a Pérsia era Satanás. Que Gabriel estava brigando e lutando contra ele e os demônios, era do lado do mal. Né? Apesar de alguns teólogos dizerem
que seriam os anjos do bem, que todos os países que estão na guerra, os anjos do bem. Fica meio estranho os anjos do bem lutarem contra os anjos do bem. Isso não, para mim não junta as ideias não, né? É sábado, como todo sábado nós vamos ter o nosso debate, né? Quem tiver a favor ou contra isso que eu estou falando, a gente debate no sábado, né? Para a gente expor aqui. Mas, nos meus entenderes, quem estava controlando a Pérsia lá e dominando, não podia ser anjos do bem. Para mim, no meu entender que eu tenho de conhecimento já, é os anjos do mal. E Miguel, que foi ajudar os judeus, ele é o líder. Quem era que estava liderando a Pérsia? Quem era o líder da Pérsia? Que não era do povo eleito. Então, hoje, Miguel Arcanjo, como era o protetor de Israel, do povo eleito, né? Atualmente ele é o protetor do novo povo de eleição, que são os cristãos, que hoje a gente chama a Igreja Católica. A nossa Igreja Católica. A gente sabe que São Miguel Arcanjo é o defensor da Igreja Católica. Nós vimos lá na história que eu falei rapidinho aqui, que depois nós vamos entender com detalhe, que São Miguel Arcanjo ajudou Constantino a vencer a batalha, e o Constantino depois acabou deixando de perseguir os cristãos e oficializou o cristianismo como uma religião oficial naquela época do mundo, porque Constantino ele era o imperador e cada potência daquela época mandava nas outras, né? Então obrigava a aceitar o cristianismo como uma religião oficial. Quem não aceitava o cristianismo agora era perseguido. Aí começou o contrário, né? Que não era uma coisa que Jesus queria, mas é assim mesmo. Depois nós vamos ver com detalhe. Então, as aparições de Nossa Senhora em Fátima foram precedidas pela do anjo de Portugal. Então, só para finalizar essa meditação de hoje, do estudo dos anjos, Nossa Senhora em Portugal, antes dela aparecer lá, a Virgem Maria em Fátima, foi um anjo lá que apareceu, e tanto é que aos três pastorinhos, o anjo, quando as crianças perguntam quem era ele disse: eu sou o anjo de Portugal. Eu sou o anjo de Portugal. Ou seja, deu a entender que existe um anjo só, que ele é responsável em cuidar deste país, Portugal. Claro que fica subentendido, eu estava lendo os manuscritos da irmã Lúcia, os manuscritos dela, que não é a história de Fátima, mas o que ela conta de muitas coisas. Tem um bispo lá, eu não lembro como é o nome do bispo no manuscrito, alguns teólogos, eles chegam à conclusão de que esse anjo de Portugal é o próprio Miguel Arcanjo. É o São Miguel Arcanjo, que é o anjo da guarda de Portugal, né? Que não disse o nome. Tá bom? Então, amanhã nós iremos saber os efeitos da custódia dos anjos. O que é que causa, quais são os efeitos na nossa vida de a gente ter um anjo que nos protege. O que é que eles fazem na nossa vida? Nós vamos amanhã entender. Aí talvez você vai saber o que é que está acontecendo na sua vida, se está sendo uma ação do seu anjo da guarda te ajudando ou não. Amanhã nós vamos entender os efeitos. A partir do momento que o anjo da guarda está nos ajudando, você vai saber o que é que acontece na sua vida quando o anjo da guarda está te ajudando. Então, turminha do Facebook, aqui boa noite. Quem disse aí boa noite, como eu disse que eu não posso ver, Dona Raimunda, aqui no Face, não tem como eu ficar vendo vocês entrando, que eu estou no notebook. Se eu já estivesse no celular. Boa noite a todos vocês do Facebook e do Instagram também. Então a gente fica hoje por aqui, tá bom? E amanhã nós vamos saber quais são os efeitos dessa proteção dos nossos anjos custódios, né? Então até amanhã. E no sábado a gente vai, em vez de ter estudo, como a gente está combinando, nós vamos ter debate, né? Nós vamos debater sobre os nossos estudos dos anjos. Quem tiver dúvida, quem estiver discordando, que às vezes tem pessoas de outras religiões. Então pode ser um debate e um combate, né? Debate e combate.
Mas se não tiver nenhuma dúvida, nada para a gente debater, eu vou continuar os estudos, tá bom? Então um abraço a todos vocês e a gente se encontra amanhã na quaresma. E não esqueça de rezar o rosário em casa, tá bom? Não é porque eu estou rezando e vamos deixar de rezar mais não. Então vamos fazer a nossa oração de São Miguel para a gente finalizar. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordem-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo procurando perder as almas. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã e que o anjo da guarda nosso nos proteja. Você conhece?